Meus irmãos, a graça e a paz, muito boa noite. É um prazer nós retornarmos à casa de Deus para meditarmos na sua santa palavra. Ontem eu comecei a falar sobre esse tema da nossa conferência, sobre a grande batalha escatológica. E eu disse, e agora eu vou apenas recapitular rapidamente, que essa batalha não é a do fim dos tempos, porque lá no fim dos tempos não há tecnicamente uma batalha. Cristo retorna e ele simplesmente esmaga todos os seus inimigos. Porque a questão nunca foi quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem mais soldados. Crê-se que o inimigo tenha 1/3 dos anjos, se aquela passagem do capítulo 12 de Apocalipse estiver correta na interpretação de que com a sua cauda ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. É possível que essa interpretação seja correta, porque em Apocalipse, anjo normalmente é estrela, né? Estrela é anjo. Então, esse simbolismo não estaria fora de lugar se nós interpretarmos dizendo que Satanás arrastou consigo 1/3 dos anjos do céu. Mas ainda assim sobram 2/3, né? Do lado de Deus, do lado fiel. A questão nunca foi desta batalha, força, poder, força bruta, porque que chances criaturas, anjos são criaturas, que chance criaturas, sejam elas anjos, sejam criaturas elas homens, tem contra Deus? Nenhuma. Por isso batalha, a grande batalha escatológica da Escritura não é por força, por violência, mas é uma batalha jurídica. Esse é o ponto que eu tenho destacado. Uma batalha jurídica, uma batalha por legitimidade, uma batalha por autoridade. Esta palavra, autoridade, eu quero que você preste mais atenção a ela quando você ler os evangelhos, especialmente Marcos e Mateus. Quantas vezes esse termo aparecerá e será crucial para entender o que é que Cristo veio fazer aqui. Ora, você já sabe. Ele, após a ressurreição, ele disse aquelas famosas palavras aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, o que ele disse? Eu recebi, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse foi o resultado da sua vitória. Foi a sua conquista. Foi o que ele veio buscar aqui. Ele veio para conquistar esta autoridade. Toda a sua vida, desde o primeiro momento da sua encarnação, como vimos ontem, o nascimento dele, cada passo da vida dele, compõe essa grande batalha por legitimidade, por autoridade, para poder implantar o reino redentivo de Deus, não só em Israel, mas em toda a terra. Num certo sentido, Deus, Cristo, sempre foi rei. Ele nunca precisaria ser coroado no sentido de que ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas. Mas num outro sentido, Cristo só se tornou rei quando ele venceu esta batalha. Estamos falando do sentido jurídico, do sentido redentivo. De maneira que agora ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E pode, portanto, garantir que o seu reino se expanda. Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Hoje a minha tarefa é muito difícil, porque eu preciso explicar 5 capítulos do livro de Marcos para os irmãos. Evidentemente, não os capítulos inteiros, mas partes deles. Justamente as partes que vão mostrar os confrontos de Cristo com os poderes das trevas. Os primeiros 5 capítulos de Marcos, eu vou usar uma frase estranha, mas espero que vocês compreendam. Os primeiros 5 capítulos de Marcos estão infestados de demônios. Eles aparecem o tempo todo. Eles surgem toda hora. Há mais menções a Satanás e seus demônios nesses 5 capítulos de Marcos do que no Antigo Testamento inteiro. Por que será isso? Porque esta
efervescência, por assim dizer, de obra maligna, de obra satânica, justamente quando Cristo inicia seu ministério, seu trabalho público. Porque chegou a hora da batalha. Chegou a hora dele enfrentar esses inimigos e de ir aos poucos caçando a autoridade deles. Ir aos poucos minando a autoridade deles. Para que finalmente, quando ele completa a sua obra, e só se dá na cruz, ele possa despojá-los definitivamente. Leia depois com calma esses 5 capítulos de Marcos, para você ver quantas vezes aparecem menções a espíritos malignos. Vamos ler desde o capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Já temos a primeira menção, a Satanás aqui no verso 13. Todos os 3 evangelistas sinóticos narram esse momento da tentação de Cristo, e Marcos é o mais enxuto deles. Ao que tudo indica, uma teoria bastante aceita hoje entre os estudiosos do Novo Testamento, que Marcos teria sido o primeiro dos 4 evangelhos. É possível que ele tenha sido mesmo escrito antes dos demais. Não vou entrar naquelas complexas teorias de fontes. Apenas dizer que, pela sua simplicidade, pelo seu caráter resumido, ele parece mesmo ter sido o primeiro. Os demais vieram depois, então, e foram complementando, foram enchendo as partes, o esqueleto, por assim dizer, que Marcos construiu. Mas no que tange aos confrontos de Cristo com os poderes malignos, exceto esse aqui, nos outros confrontos, ele é mais extensivo do que os outros evangelistas, inclusive. Mostrando que era uma das preocupações fundamentais do registro deste evangelho. Nós temos que olhar os 4 juntamente. Evidentemente que os 3 sinóticos têm um ângulo específico e João outro, mas por que 4 foram escritos? Porque Deus queria que nós tivéssemos uma visão completa, em 4 dimensões, Essa é uma brincadeira, não tem nada a ver. Deus queria que nós pudéssemos ter a somatória dos evangelistas, de maneira que a harmonia deles nos conduz à verdade completa, à biografia completa da pessoa de Cristo. O que nós temos aqui? O relato, então, do aparecimento de João Batista, que vem anunciando que Cristo vem depois. Cristo ficou cerca de 30 anos em silêncio, oculto, aparecendo raramente, porque ele aguardava o momento de começar a guerra para valer. O seu nascimento, evidentemente, já foi uma batalha. Mas aquilo ainda foi guardado, ficou em segredo, ele não apareceu muito naquele tempo. Mas agora não, agora é a hora de enfrentar as multidões. Agora é a hora de enfrentar não só multidões de homens, mas também multidões de demônios. E multidões é o que Marcos vai relatar.
falando o tempo todo de muitos demônios que o enfrentam, que vêm procurá-lo. Mas o primeiro teste de Cristo não é com os demônios, e sim com o maioral deles, com Satanás. É esse momento da tentação de Cristo. Eu vou agora pedir socorro de Mateus e de Lucas, para justamente ter a leitura completa desse momento que Marcos relata apenas com poucas frases. Ele diz assim, Marcos, verso 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Por que e logo? Porque isso vem logo na sequência do batismo de Jesus. Ele foi apresentado publicamente a Israel, ele foi ungido ali como Messias, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou dos céus. Este é meu filho amado, que me agrada. Esse é o sentido de que me comprazo. Ele satisfaz plenamente as minhas exigências. Ele atende perfeitamente aos meus requisitos. É uma questão apenas de sentimento. O termo não expressa apenas uma ideia de eu gosto dele. O termo expressa uma ideia jurídica, uma ideia legal. Ele preenche, ele cumpre perfeitamente os requisitos. Não há nada nele que esteja em falta. Ele preenche plenamente. É o meu filho. Mas então, o texto diz que o Espírito o impeliu. Olha que palavra interessante, né? O impeliu. É uma palavra forte na língua original, né? A ideia é assim, o Espírito o levou, o empurrou, praticamente o expulsou para o deserto. Sai daqui e vai para o deserto. Por que Marcos usa esse termo tão forte para a ação do Espírito carregando, levando, obrigando mesmo Cristo a ir ao deserto? Porque Cristo tem que cumprir uma agenda. Ele tem compromissos agendados no seu ministério. E o primeiro deles é o teste. O primeiro deles é enfrentar o teste do príncipe dos demônios, de Satanás. Veja aqui, a ideia é que Satanás estava lá aguardando a sua hora, aguardando o seu momento. E para cumprir uma agenda pré-determinada, uma agenda pré-estabelecida por Deus, com o próprio Satanás, Jesus é levado até o deserto, para ser posto à prova por Satanás. É a mesma ideia por trás lá do livro de Jó, né? Com autorização divina, Satanás vai impor sobre Jó os testes. Aqui é o próprio Deus, na pessoa do Espírito, que leva Cristo a esse lugar. Porque Cristo tem que cumprir toda a justiça. Ele disse isso, inclusive, para o próprio João Batista, antes de ser batizado. João Batista não queria batizá-lo. Cristo disse, nos convém cumprir toda a justiça. Tem uma agenda aqui, tem requisitos aqui, nós temos que cumpri-los todos. Nenhum pode faltar, nenhum pode escapar dessa história. Cristo tem que ser o novo Israel, mas não apenas o novo Israel, ele tem que ser o novo Moisés, e não apenas o novo Moisés, ele tem que ser o novo Adão. Ele tem que substituir todos esses caras que fizeram em parte a obra, mas não perfeita, não plena. Essas três figuras aqui, do novo Israel, do novo Moisés e do novo Adão, estão juntas nesta cena da tentação de Cristo. Porque ao mesmo tempo em que ele é levado ao deserto, onde Israel foi testado no deserto durante os 40 anos, e Cristo vai ficar lá 40 dias e 40 noites, em jejum, enquanto Israel foi alimentado por Deus no deserto, as comparações, portanto, estão mostrando que ele está passando pelos estágios do novo Israel. Mas, ao mesmo tempo, o teste que ele vai sofrer, que ele vai passar, está mais para o teste que Adão e Eva passaram, sob o tentador.
Vejamos o que Mateus fala sobre isso, lá no capítulo 4 do seu Evangelho. E eu não vou me deter muito nessa passagem, embora ela seja riquíssima, e nós poderíamos usar a exposição hoje só para tratar dela, mas o assunto é muito amplo e eu não tenho tempo de me deter tanto, então eu vou passar de forma rápida. Verso 1, capítulo 4 de Mateus. A seguir, logo após o batismo, foi Jesus levado, também a ideia de conduzido, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, tem uma agenda, tem que cumprir, está marcado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui está, portanto, a primeira tentação de Cristo. Em pleno deserto, Satanás se aproxima e impõe sobre ele um teste, que tem a ver com o quê? Qual é o coração? Qual é o elemento que está em discussão aqui? O que é que Satanás, qual área da vida humana Satanás ataca quando ele fala para Cristo, se és o Filho de Deus? E aliás, ele não diz se és o Filho, mas ele deixa assim bem genérico, se és filho, quase como se fosse um. O pai disse logo, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O diabo já chega dizendo, se tu és filho, ele não diz o filho. Ou seja, qual é a técnica de sempre, Lançar dúvida. Mas qual é o ponto principal aqui? Comida. Comida. E qual foi o ponto da tentação com Adão e Eva? Comida. Ou seja, lá ele disse, esta árvore aí, o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, só vai fazer bem para vocês. Vocês devem aproveitar disso. O que ele tentou levar Adão e Eva a pensarem? De maneira que eles pudessem desconfiar de Deus. Olha, Deus, que Deus estranho é esse? Que cria um jardim, um monte de coisas, um monte de árvores, um monte de frutos, coloca um casal ali e diz o que para eles? Vocês não podem comer de nada. É assim que ele fala, Foi assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada desse jardim todo. Eva saiu em socorro de Deus e disse, não foi isso que Deus disse. Das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, essa Deus disse, não podemos comer, não podemos tocar, não podemos nem olhar para ela. Curiosamente, Deus não tinha dito todas essas coisas, Deus disse apenas, não coma. Mas Satanás, ele vem primeiro torcendo a palavra de Deus, dizendo, Deus disse que não pode comer nada. E então a resposta de Eva, de certa forma, também ultrapassa a palavra de Deus. Um não a expõe completamente, o outro passa dela, ultrapassa. De qualquer maneira, o que estava por trás das intenções malignas de Satanás era dizer, não é justo que um filho de Deus passe fome. Não é justo que um filho de Deus não possa usufruir de tudo o que Deus fez. Se Ele fez, se Ele criou, se é bom, por que motivos um filho de Deus deveria não ter, não usufruir? Se és o Filho de Deus, então manda essas pedras virarem pães. Porque sabemos que esse é o ponto da tentação aqui. E isso tem a ver com Adão e Eva, ou seja, que Deus é esse que deixa seus filhos passarem fome. Que Deus é esse que exige jejum de 40 dias dos seus filhos. Que Deus é esse? Ele está simplesmente no nível dos apetites? Não só isso. Mas ele está discutindo
o próprio direito de Deus de dizer ou não dizer as coisas. A resposta de Cristo nos mostra que esse é o ponto, porque Cristo cita Deuteronômio, capítulo 8, né, da resposta. Quando ele diz: recordar-te-ás, verso 2 de Deuteronômio 8, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. E agora vem a citação de Cristo, eu só estou colocando ela no contexto. Agora vem a citação de Cristo em resposta a Satanás: que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, Cristo não está citando a Bíblia fora do contexto. Ele está fazendo aqui exegese, para os que são seminaristas, gramático histórico. Ele está interpretando o texto dentro do seu contexto. Ele está dizendo para Satanás o seguinte: sim, um filho de Deus pode passar fome, sim, senhor. Sim, um filho de Deus pode passar necessidade, sim, senhor. Porque isso já aconteceu no passado. E aquilo não foi porque Deus não amava o seu povo, ou não cuidava dele. Aquilo aconteceu porque Deus queria fazer aquele povo entender o que se passava no seu coração, entender qual era o problema da sua vida, qual era o verdadeiro problema da sua história, para que ele se humilhasse e para que ele reconhecesse que o mais importante da vida não é pão, que o mais importante na vida não é conforto, mas que o mais importante da vida é a palavra que sai da boca de Deus. O que Adão e Eva não falaram. O que Adão e Eva não disseram para Satanás. Porque eles não viveram pelo que Deus disse, mas se deixaram levar pelo engano satânico do: cadê os meus direitos? Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Aqui, Satanás percebeu que encontrou um adversário à altura. Ele nunca tinha precisado ir além desse nível de tentação com ninguém. Porque todos os seres humanos, desde Adão e Eva, já caem nesse nível de tentação. Mas aqui ele enfrentou o segundo Adão. E perdeu. Já no primeiro teste. Mas como ele tem um arsenal de testes, ele disse: vamos para o segundo nível. E levou Cristo até o alto do templo, né? É isso que, voltando lá em Mateus capítulo 4, é dito. Então o diabo, verso 5, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Adão e Eva não chegaram nesse nível de tentação, eles caíram no primeiro. Mas Cristo foi ao segundo. Vamos tratar de coisas espirituais, então. Já que você saiu bem na parte dos apetites, na parte da matéria, na parte da carne, vamos para as coisas espirituais. Satanás mostra que ele também foi um anjo de luz. E que sabe transitar nesses recintos também, quando o assunto é teologia.
quando o assunto é interpretação da Escritura, ele também sabe transitar. Mas o que ele fará? Nos ensinará o que não é boa interpretação da Escritura. Ele leva Cristo até o ponto mais alto do templo e diz: muito bem, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Já que você citou a Bíblia para mim, agora eu citarei lá para você. Não está escrito? Aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem e não tropeçarás, porque eles vão te suster nas mãos. Salmo 91, ele citou ipsis literis, mostrando que conhece a Escritura, mostrando que sabe também citar a Bíblia. Mas qual é o problema dele? Falta de contexto. Não sabe ou não quer usar o contexto da citação. Isso significa tirar um versículo da Escritura, tirá-lo fora do seu contexto. Sempre que você tira um versículo fora do contexto da Bíblia, você faz ele dizer o que você quiser. Por isso tem coisas que eu abomino, são as famosas caixinhas de promessa. Graças a Deus elas acabaram, né? Ninguém mais tem isso. Eu espero. Por quê? Porque aquilo não é leitura da Bíblia. Aquilo é tirar um versículo do nada. Aquilo é o horóscopo crente. O sujeito quer saber o que ele tem que fazer, e como ele não pode mais ler o horóscopo, porque agora ele virou crente, então ele puxa um versículo isolado do texto e tem uma promessa. Até porque o texto diz, né? Caixinha de promessa. Cadê a caixinha das maldições? Cadê a caixinha das esconjurações? Tem muitas na Escritura também. Mas você não vai encontrar na caixinha de promessa. Porque ela é de promessa. É a mania que as pessoas têm de querer pegar só o que interessa, só o que importa, só aquilo que agrada a ela mesma. Cristo não negou o que aquele salmo dizia. Cristo não riscou aquele salmo que Satanás citou da palavra de Deus. Disse o quê? Também está escrito. E aqui Cristo nos deu uma aula de hermenêutica, de interpretação bíblica, gramático histórico. Ele nos deu uma aula de hermenêutica. Aquilo que os reformadores diziam que era a regra dourada da hermenêutica. Qual é? A Escritura interpreta a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Ele disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, ele disse, não é porque aquele salmo diz que o Senhor vai me guardar, que eu tenho que me colocar em risco propositadamente para forçar a Deus a me socorrer. Porque isto seria o equivalente a tentar a Deus. Obrigar Deus a fazer alguma coisa não é fé, é fanatismo. Exigir que Deus faça alguma coisa por mim é doutrina do diabo, é hermenêutica satânica. Não é o que Cristo ensina. É Satanás quem diz, põe Deus contra a parede. Põe Deus contra a parede. Deus tem que fazer alguma coisa. Deus tem que te ajudar. Cristo diz, a Escritura interpreta a Escritura. Eu não posso tentar a Deus. E essa foi a segunda bordoada, cacetada que Satanás recebeu num único dia. Nova derrota. Mas então ele vai por tudo ou nada. E só lembrando aqui, mais uma vez, Cristo citou o texto dentro do contexto. Quando ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está citando mais uma vez Deuteronômio que disse, que contou, quando foi que Israel tentou a Deus? No deserto. Quando reclamou do maná. Quando reclamou da provisão de Deus. E quando começou a dizer, esse pão vil, eu quero coisa melhor, eu mereço coisa melhor. Por que Deus tirou a gente do
Egito, nós tínhamos panelões de carnes. E agora, nesse deserto, mal tem água e temos que comer esse pão que tem um gosto de nada todo dia. Aquilo foi tentar a Deus. Porque não havia contentamento com a provisão divina. Não havia fé. Fé é contentamento com a provisão divina. Cristo não está citando o texto fora do contexto. Mas vamos para a parte aqui que realmente diz respeito ao que nós temos que dizer aqui e falar, né? O último nível da tentação, relatado por Mateus, é o que revela Satanás sem mais dissimulações. Nesse momento ele não usa a palavra de Deus. Ele luta com suas próprias armas. Arrisca tudo. No último trunfo. Ele opõe o seu poder diretamente ao de Deus. A tentativa é uma só: apostasia, levar Cristo a um ato de apostasia, um ato de adoração. O que o texto diz? Vejamos. Levou-o ainda, verso 8, o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gostaria que nós lêssemos ainda a narrativa de Lucas, desta parte da tentação. Ela está no capítulo 4 também. Lucas, por propósitos teológicos, ele coloca essa que aqui é descrita como a última tentação em Mateus. No caso do livro dele, ele coloca como a do meio. E o objetivo dele aqui é provavelmente construir aquela ideia de que o ponto central é o mais importante. Era uma das ideias literárias antigas. Verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Muito bem, meus irmãos, aqui nós temos então a última das 3 tentações iniciais do ministério de Cristo, né, do início do trabalho de Cristo, um monte muito alto, pôde ver todos os reinos. É interessante que ele sai do deserto, onde Israel foi tentado, para o ponto mais alto de Jerusalém, que é a sede da religião, né, a sede do povo de Deus, e agora ele vai para o ponto mais alto do mundo para contemplar a glória do mundo. O objetivo aqui é testar o segundo Moisés. Cristo está se revelando como aquele que pode vencer as tentações. Satanás está percebendo que ele é o novo Moisés. Lembra, Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvi, devereis ouvir. Os judeus esperavam que o Messias fosse o segundo Moisés. Em que sentido? Do mesmo que no passado aconteceu. Alguém que viesse para libertar o povo do cativeiro. Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio e o deu a terra, né? Deu a independência. Os judeus dos tempos de Cristo esperavam que o Messias, o novo Moisés, viesse para libertá-los dos romanos, de maneira que eles pudessem dominar a própria terra. Israel era cativo de Roma já há várias décadas. E, de certa forma, não foi independente desde o exílio babilônico. É certo, naquele pequeno período dos Macabeus, não tão pequeno, mas bastante limitado no tempo dos Macabeus, né? No primeiro século antes de Cristo. O que nós temos, na verdade, nessa figura do segundo Moisés, é a ideia de que ele vem
reconquista Israel, retoma Israel, e então poderia levar Israel a ser aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento: luz para os gentios, luz para as nações. Deus plantou Israel no centro do mundo, intercalando 3 continentes, com o objetivo do quê? Como diz o Salmo, né? Deus ama as portas de Jerusalém mais do que tudo. A ideia é, por ela os gentios deveriam passar, por ela eles vinham. A ideia não era que Israel fosse as nações, mas que as nações viessem e contemplassem a glória de Israel. Quando, segundo Moisés viesse, possivelmente isso iria acontecer. O que parece estar acontecendo aqui é que Satanás se antecipa a isso. Já que tu és o segundo Moisés, já que parece que vai mesmo arrancar os reinos da minha mão, eu vou lhe oferecer uma sociedade. Eu vou lhe oferecer uma forma de resolvermos isso agora e aqui mesmo. Vou lhe poupar trabalho, esforço, tudo mais. Está vendo toda essa glória? Está vendo tudo isto? Pois eu posso te dar. Se prostrado me adorares, ou seja, eu sou o primeiro, você é o segundo. Mas nós vamos cuidar juntos desse mundo. É isso que ele está oferecendo. Você reconhece a minha autoridade sobre este mundo, a minha autoridade sobre este mundo, e eu a concedo a você. Fazemos uma sociedade aqui e tudo certo. É interessante, porque nós temos que perguntar, Satanás tinha mesmo ele era mesmo o dono dos reinos desse mundo? Isso não parece ser um blefe? Isso não parece ser uma espécie de uma mentira, um exagero? Parece estar blefando com Cristo. Olha, tudo isso é meu. É isso mesmo que ensina a Bíblia? Ou a Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam, né? Que o Senhor estabeleceu. Então, como fica essa relação? O diabo dizendo uma coisa, o Antigo Testamento dizendo outra, e Cristo não desmentindo o diabo. Porque aqui a gente ficava esperando uma resposta de Cristo, tipo assim: você não pode me dar o que não é seu. Como assim vai me dar o que não é seu? É interessante que Cristo não o desmente e o repreende. Dirige diretamente a palavra de Deus contra ele. Para trás, Satanás. Ele dá uma ordem direta. Ele direciona a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus contra Satanás. Para trás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Cita o primeiro mandamento. Primeiro e segundo. A solução é Lucas que nos dá. Veja que Lucas não diz exatamente que Satanás disse que era o dono do mundo, mas ele menciona 2 termos, e esses 2 termos aqui são muito importantes. Verso 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela, e esse ela aparentemente é a autoridade, me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Veja os detalhes, né? Satanás está explicando detalhadamente o que é que ele tem, qual é o seu poder e de onde veio. Ele disse: eu posso te dar esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi dada. Quem deu? O único que podia dar? Deus. O único que podia conceder isso? Deus. O dono, a quem pertence a terra,
o mundo e os que nele habitam. Só ele podia dar esta autoridade. A pergunta é, por que deu? Por que ele deu a esse ser esta autoridade? E a resposta é, porque ele é justo. Porque ele leva a sua justiça até as últimas consequências, para o bem ou para o mal. Uma vez que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, o reino da morte começou. E até que aquele que detém o poder da morte seja esmagado, o direito permanece. O direito é concedido por Deus. Deus concedeu a Satanás a autoridade de ser o acusador, por uma questão de justiça e de imparcialidade. Deus concedeu a Satanás o direito de ser o enganador das nações. E é isso que ele está dizendo que tem. E Cristo não disse que ele não tinha. Ele não é o dono do mundo, ou dos reinos do mundo. Mas ele recebeu a autoridade para enganar e para acusar. Lembra-se dessas duas palavras. Elas vão ser muito importantes nas exposições de amanhã. Ele recebeu essas duas posições. A autoridade de enganar e de acusar. Irmãos, vocês já perceberam que as palavras que Cristo diz depois da sua ressurreição são ipsis literis? Estas aqui. O que diz Mateus 28:18? Toda autoridade me foi dada. Exatamente o que o diabo disse. Toda autoridade me foi dada. A tradução difere um pouco, mas o grego é exato. Eu tenho toda a autoridade sobre os reinos deste mundo. E eu sei que você veio buscar isso. Autoridade. Então, vamos resolver o problema agora mesmo? Vamos acabar com essa batalha agora mesmo? Com essa querela aqui agora mesmo? Vamos resolver tudo de uma vez? Assim eu fico com a minha cabeça inteira, né? Antes que você a esmague. E você fica com o seu calcanhar numa boa aí também, antes que eu o morda. Vamos resolver esse problema? Cristo não aceita a proposta de Satanás. Por quê? Porque ele escolheu o caminho árduo. Ele escolheu o caminho longo. Ele escolheu o caminho da guerra, da batalha, onde ele sabe que ele vai sangrar por isso. Ele escolheu este caminho, ele não vai voltar atrás. Porque ele sabe também que quando ele terminar esta guerra, esta batalha, ele vai sangrar para vencê-la. Ele vai conquistar algo muito melhor do que o segundo posto na autoridade, debaixo da autoridade de Satanás. Ele sabe que ele vai tirar toda a autoridade de Satanás. E vai permanecer como o único que tem toda a autoridade. Mas ele sabe que ele não vai conquistar só a autoridade sobre os reinos do mundo, porque ele vai poder dizer, toda a autoridade me foi dada onde? Nos céus. Não só na terra, não só dos reinos desse mundo. Eu vou ter um reino um pouquinho maior. Eu vou reinar nos céus e na terra. E por isso ele está disposto a ir até o fim nesta batalha. Mas então, ele o repreende pela primeira vez, com a força da própria lei, com a força do primeiro e segundo mandamento. Ele diz, retira-te, Satanás, porque está escrito,
E o que o diabo faz? Sai com o rabo entre as pernas. Ele vai embora. O texto diz, ele obedece. O termo aqui que Mateus usa, né? Ele diz, o diabo o soltou. Mais ou menos assim. É como se ele estivesse ali segurando Cristo para testá-lo. Impondo todo o seu poder tentador sobre isso. Mas quando Cristo diz, para trás, Mateus diz, ele soltou a Cristo. Ele o largou, ele o deixou e deu no pé. Mas Lucas conclui, verso 13, né, capítulo 4, passadas que foram as tentações de toda a sorte, foi embora o diabo, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Ou seja, vai ter uma segunda tentação. Vai haver um segundo momento de tentação de Cristo. Se você continuar lendo Lucas, ele não volta mais. Satanás não entra mais em cena até o capítulo 22, quando ele volta. E o capítulo 22 eu vou falar amanhã à noite, se Deus permitir. A última tentação de Cristo. Satanás sai de cena. Ele recebeu 3 pancadas. 3 golpes certeiros. Perdeu nas 3 tentações que ele impôs sobre Cristo. Então ele recebeu uma repreensão direta de Deus. Sabe, daqui a pouquinho o texto vai dizer que Jesus amarrou o valente. De onde vem isso no texto? Se ele não menciona antes especificamente esse momento, senão desta repreensão. É nesta hora que Jesus começa a restringir Satanás. Você já teve a sua chance. Agora saia. Saia de cena. E ele não tem outra alternativa a não ser sair de cena. Mas então manda seus soldados. E é por isso que a partir agora desse momento, ele não volta mais pessoalmente a enfrentar Cristo, só lá no capítulo 22 de Lucas. Mas no meio dessa história toda, ele vai mandar, e vai enfileirar os seus comandados para enfrentar Cristo. Volte para Marcos e veja o primeiro deles. Verso 21, capítulo 1 de Marcos. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, que o sentido é que eles ficavam espantados, tá? Porque os ensinava como quem tem, olha a palavrinha mágica aí, autoridade, e não como os escribas. Já que mencionou autoridade, tem um desafiante. Verso 22. Não tardou, a ideia é, e logo, imediatamente, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Jesus não precisava ir atrás dos demônios, eles vinham atrás dele. Esse endemoniado, o texto vai dizer que não era um só, ele foi até a sinagoga onde Cristo estava, pregando, para desafiá-lo. Olha o desafio que ele lança contra Cristo, verso 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa frase, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, é um hebraísmo, você sabe, tem algumas linguagens, né, que são muito típicas do povo hebreu, do povo judeu. Essa frase aparece bastante no Antigo Testamento, e geralmente ela significa algo como: o que isso tem a ver comigo? O que você está exigindo isso de mim? Você não tem direito sobre mim. Nós não temos relação nenhuma, se afaste de mim. Essa é a ideia, né? O que tenho eu contigo? Você não tem direito sobre mim, se afaste de mim.
É isso que ele está dizendo a Jesus. O que você está fazendo aqui? Por que está aqui? Você não tem direito de estar aqui. Que história é essa de autoridade? Quem está falando de autoridade aqui? Você não tem direito sobre mim. Eu sei quem o Senhor é. Quer dizer, ele o reconhece. Eu sei que o Senhor é o Santo de Deus. Mas vieste para destruir-nos? Quer dizer, a pergunta é, com que autoridade? Com que direito? Ele se sente dono do lugar. Ele se sente em casa. Ele acha que Cristo não tem a autoridade de enfrentá-lo e de destruí-lo. E Cristo, então, o repreende dizendo, cala-te e sai desse homem. Ou seja, eu já derrotei inicialmente o seu chefe, portanto, você é mais fácil. Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Resultado: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade. Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Você vê? A palavra autoridade está antes e depois da expulsão do demônio. Há um reconhecimento por parte das pessoas de que ele ensina com autoridade. Vem alguém questionar essa autoridade. Que tenho eu contigo? Vieste para perder-nos? Que direito o Senhor tem de fazer isso? Cristo diz, cala-te, sai dele. Resultado, a multidão diz, não é que ele tem mesmo autoridade? Porque ele ordena, ele expulsa e os espíritos malignos saem. Daí para frente é uma... E veja, eu falei, né? Ele disse que temos nós contigo. Ele não falou que tenho eu, mas nós. O que dá a ideia aqui de que não havia só um demônio dentro desse indivíduo, desse sujeito. E daí para frente você vai ver expulsões de demônios. Verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus aí se retira para orar, tal, verso 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Parece ser essa a rotina inicial de Cristo, o tempo todo expulsando esses seres, né, subalternos do maioral dos demônios, que é Satanás. Ele faz isso durante todo o seu trabalho inicial, né? Lá no capítulo 3, ele estende um pouquinho dessa autoridade para os seus discípulos. Está lá no versículo 11, né? Antes ainda do verso 11 ainda não é a parte que ele dá autoridade, mas ainda é a última parte em que os demônios tentam enfrentá-lo. Diz, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar, né, de expelir demônios. Ele compartilha então com os seus 12 apóstolos um pouco dessa sua autoridade já imposta sobre Satanás quando venceu as tentações e quando o repreendeu. Agora ele compartilha isso com os seus discípulos. Mas então vão questionar outra vez essa autoridade dele. No capítulo 3 mesmo, ele vai ser questionado pela sua família e pelos religiosos lá de plantão, né? Verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si.
Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Aqui você percebe que Jesus sofreu um ataque direto à sua autoridade. Tanto pelos seus familiares, que dizem: ele está maluco? E então chegam os fariseus, né, os religiosos, dizendo: ele está possesso mesmo de Beelzebu, e é por isso que ele expulsa esses demônios. Então agora Jesus teve que colocar os pingos nos is. Ele diz: então convocando Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Então, meus irmãos, o que ele está falando aqui, né? Ele está explicando por que ele estava expulsando aqueles demônios. De onde vinha a autoridade? Ele diz: se eu estou fazendo isso, se eu estou saqueando a casa do valente, expulsando esses demônios, não é porque eu estou compartilhando do poder do valente. Você percebe? Foi isso que Satanás disse: pega um pouco da minha autoridade. Pega um pouco da minha autoridade. Eu não aceitei essa proposta. Eu não estou usando a autoridade dele para fazer isso. Mas eu estou usando outra autoridade, a do Espírito de Deus, que chegou, porque com ele chegou o reino de Deus. É um reino jurídico, é um reino por legitimidade, é um reino por autoridade. Eu só estou fazendo isso porque eu já entrei na casa do valente e eu já amarrei o valente. E como não há nenhum outro texto aqui em Mateus explicando quando isso aconteceu, nós devemos entender que foi quando ele venceu as 3 tentações. Foi quando ele o repreendeu, impôs inicialmente, provisoriamente, a sua autoridade sobre Satanás. Por que provisoriamente? Porque ele teria que consumar isso pelo sangue. Mas isso ainda tinha que acontecer. Estava na rota. No ainda não. Ele já estava antecipando já. Mas sem se esquecer do ainda não. E é por isso que ele pode, pelo Espírito de Deus, expulsar esses demônios. E ele chamou aquela declaração dos fariseus, né, dos religiosos, de pecado contra o Espírito Santo, de blasfêmia. Por quê? Porque era uma negação da autoridade de Cristo. Era uma negação do seu direito que ele estava conquistando. E por isso foi tão grave aqui no texto isso. Finalmente, irmãos, nós chegamos no capítulo 5, para encerrar aqui essa nossa exposição desse momento. É uma outra cena, mas com muitas semelhanças com aquela primeira cena do possesso que foi desafiar Cristo na sinagoga. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Quer dizer, mudou o contexto, né? O primeiro demônio foi enfrentar a Cristo dentro de Israel, de uma sinagoga. Agora é Cristo que sai de Israel e vai até a terra dos gentios, onde ele vai enfrentar um demônio pior do que aquele. A terra dos Gerazenos. Eles criam porcos, portanto não são judeus. Esse cara aqui ele tem todas as marcas de impureza, porque ele é possesso, tem a ver com porco e vive no cemitério. Ou seja, ele tem tudo que não serve da perspectiva judaica. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo.
É um joguinho de palavras, né? Quem que pode prender o valente? Os homens não. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Quem é que pode, de fato, subjugar o inimigo, subjugar o valente, né? Tudo isso aqui é para fazer o leitor pensar no que Cristo disse lá atrás. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja uma longa descrição aqui. Marcos é tão econômico em palavras, e aqui ele rasgou o verbo. Ele usou um monte de palavras para descrever. Isso aqui é importante. Ele quer dizer, presta atenção, esse assunto é muito importante. Ele está gastando muito tempo com isso. Ele descreve o estado terrível daquele endemoniado num país estrangeiro, totalmente dominado por demônios. Mas qual vai ser a reação deste possesso agora que ele vem correndo ao encontro de Jesus? Se você não conhece o texto e está lendo pela primeira vez, você imagina que ele vai atacar a Cristo. Ele descreveu a ferocidade do cara e diz que ele correu em direção a Jesus. Você imagina que ele vai atacá-lo, mas ele faz uma coisa diferente, surpreendente. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Adorou aqui não é que ele cantou uma musiquinha para Jesus. Ele se prostrou, ele se dobrou, se prostrou diante de Jesus. Mas olha, prostrado, exclamou em alta voz, mesmo prostrado, ele grita. O texto é gritou, berrou, urrou. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Aqui você tem elementos muito interessantes. Novamente, né? Dissociação. Que tenho eu contigo? Qual é o seu direito de vir aqui me atormentar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os judeus acreditavam que quando se conhecia o nome do demônio, você sabia o nome, você expulsava ele. Tinha que conhecer o nome da entidade para poder expulsá-la. Mas aqui está havendo uma expulsão às avessas. Porque o demônio está dizendo, eu sei o seu nome. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha esse termo na sequência. Conjuro-te. Esse é um termo de exorcismo. Conjuração é expulsão, é invocar autoridade sobre o demônio. Esconjuro-te. Ele diz, aqui é o demônio tentando expulsar a Cristo. Eu sei o seu nome, eu vou exorcizar o Senhor deste lugar. Mas o que é mais interessante é, por Deus. Conjuro-te por Deus. Ele não está falando bobagem. Ele está invocando termos legais, termos jurídicos. Ele está dizendo, não é legítimo o que o Senhor está fazendo. Não pode vir aqui. Essa terra é minha. Não pode me expulsar. Não tem direito. Não tem legitimidade. Por isso que ele invoca a lei, ele invoca Deus. Mas Cristo o aperta, e aí Cristo pergunta para ele, qual é o teu nome? Você sabe o meu, mas e cadê o teu nome? E ele não diz. Ele não fala o nome, ele diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é um termo, né, do exército, das legiões romanas, que tinham entre 4 e 6 mil soldados. Se isso é o que está acontecendo aqui, tinha entre 4 e 6 mil demônios. Veja que tem 2.000 porcos.
dava 2 porcos para cada demônio, como é que é? 2 demônios para cada porco. Faltou porco para os demônios depois. Vocês devem ter compartilhado alguns dos suínos lá, quando eles são precipitados, despenhadeira abaixo. O número é muito grande. O que ele está dizendo é o seguinte: se o senhor quer saber, aqui tem um exército. É guerra? Veio para a guerra? Aqui tem um exército. E qual é a sua legitimidade contra nós? Que direito tem de fazer isso? Olha o verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Essa expressão, outra vez, é legal, é dentro dos termos jurídicos. Ele fez uma petição formal, essa é a ideia. Ele fez um pedido legal e enfático. Se eu não vou poder ficar, não vamos poder ficar neste homem, não nos mande para fora do país. E Lucas complementa dizendo que ele falou também o quê? Não nos mande para o abismo. Como os evangelhos são harmônicos, nós temos que harmonizá-los para ter a noção do todo. Eles pediram 2 coisas para eles. Eles tentaram impetrar um habeas corpus. Ali. É um mandato de segurança preventivo. Não nos mande para fora do país, não nos mande para o abismo. Irmãos, isto aqui, eu vou usar uma palavra que alguns vão achar meio estranha, mas depois eu vou explicar. Isso aqui é espírito territorial, sim. Isso aqui é espírito territorial. Eles são os senhores daquele lugar. Porque eles receberam autoridade. A autoridade que foi dada a eles. E agora eu explico. Eles não têm mais isso. Não existe hoje espírito territorial. Existiu até a cruz. Depois da cruz, se ainda existe, Cristo falhou. Cristo fracassou, então sua obra fracassou. Se hoje você acreditar que ainda existe espírito territorial dominando esse ou aquele país nesses termos, então a obra de Cristo não valeu nada. Ele veio para destroná-los. Ele veio para tirar deles essa autoridade. E ele o fez. Mas não nesse momento, ainda não. Nesse momento, isso ainda não havia acontecido, porque ele estava em processo de fazer isso. Por isso eles questionam isso. Aí quando você lê o Antigo Testamento e você vê Daniel falando do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia, que barraram o caminho de Gabriel, um anjo, e aí você não tem como interpretar aquilo como não sendo poderes satânicos, porque homens não poderiam segurar um anjo. Como é que, se você interpretar, o príncipe da Pérsia é um homem, o príncipe da Grécia é um homem, como é que eles iam segurar um anjo? São espíritos, são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que perderam seus tronos, que perderam suas coroas, que foram despojados por Cristo. Mas só no final do Evangelho, nós estamos no começo dele ainda. E é por isso que eles estão lá dizendo, não nos mandes para fora do país, esse país é nosso. Nós temos autoridade sobre eles. Mas o medo deles não é esse, na verdade, não é de perder o país. Eles têm um medo muito pior. Por isso eles dizem, não nos mandes para o abismo. Abismo é prisão. É o lugar de punição deles, definitivo. Para onde Cristo só vai enviá-los na segunda vinda. Quando executar a sentença conquistada por ele. Por isso Lucas diz
que o demônio falou assim para Cristo: viestes atormentar-nos antes da hora? Viestes atormentar-nos antes da hora? Que autoridade tem de vir aqui nos atormentar antes da hora? Não é o tempo. Isso mostra que eles entendiam de escatologia, aqueles demônios. Eles tinham uma boa noção escatológica. Tem muito crente que entende menos do que eles. Bem menos. Porque eles entendiam que o momento da punição definitiva ainda estava por vir. E só aconteceria depois do juízo final. O juízo não aconteceu ainda. E é por isso que eles estão argumentando com Cristo que ele não pode fazer isso. O que Cristo faz, meus irmãos? Curiosamente, atende o pedido deles. Eles pediram duas coisas: não nos mandes para fora do país, não nos mandes para o abismo, e se nós temos que sair desse homem, nos mande para os porcos. Cristo diz o quê? Que história é essa de Jesus atender pedido de diabo? Mas é o que ele faz. Podem ir para os porcos. Eu ainda não posso mandá-los para fora do país. Eu ainda não posso, muito menos, mandá-los para o abismo. Então vamos para os porcos. Mas o fim dessa história deixa uma nota bem interessante. Porque eles entram nos porcos e acontece o que com eles? Cai no barranco, não no abismo, mas parece. É como se Cristo dissesse: enganei vocês, hein? Não. Não é isso. Cristo está dizendo: mais cedo ou mais tarde, o abismo espera vocês. Aguardem. Ainda não. Ainda não. Mas aguardem. De um jeito ou de outro, é para lá que vocês vão. Tudo isso mostra, meus irmãos, finalizando aqui, que a questão é jurídica, a questão é legal. A batalha escatológica é uma batalha por legitimidade. Quando Cristo botou o pé aqui nesse mundo, ele começou a dizer: eu vim conquistar autoridade sobre as nações. Ele escolheu o caminho árduo para isso. Ele não negociou, ele não aceitou proposta indecente. E ele seguiu marchando o seu caminho. A cada vitória dele sobre as forças das trevas, ele fortalece a sua autoridade sobre eles. Ele impõe sobre Satanás uma restrição temporária, até que chega a hora em que ele impõe uma definitiva. A definitiva é assunto da próxima exposição. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Reconhecemos nossa incapacidade e que nós somos limitados demais de entendimento, mas te damos graças pelo pouco que podemos compreender das coisas do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos em santidade de vida, assim colhendo os frutos que Cristo conquistou para nós. A vitória sobre os poderes das trevas. Possamos viver na Tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus. Amém.